de idade. Então tá ótimo. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, Dilson, Renata. Tudo bem, pessoal? Oi, boa noite. Oi, Dilson. Oi, Renata. Oi, tudo bom? Gilson, Estamos aí. Tudo bom? Gilson, Oi. Gilson. Seu apelido é Leonardo da Vinci. Que isso? Não estou dando nada, não está sobrando nada aqui, viu? Nem 20 cruzeiro? Tirar 20 cruzeiros. Ixi, esse negócio tá feio. Pessoal, onde vocês pararam? Boa noite, gente. Boa noite. Oi, boa noite. Agora Quem que tá dando dinheiro aí? Todo mundo está querendo. Está dizendo. Onde que tá no livro, pessoal? Alguém falou que é metades eternas, não sabe. Se vai ser. Agora vocês que vão escolher, não sei. Metades eternas. O Dilson, quem que vai. E logo depois é Mozart. No meu é página 139. No meu é 163. Nossa, rapaz, tá aí. O meu é 163 também. Agora precisa ver o que vai estudar. Metades eternas eu acho muito importante. É, Dilson? Oi? É metades eternas? Tem que ver aqui Metades eternas. metades. É isso mesmo. Metades eternas. Página 163 e 167 no livro da Edicel. O Dilson, Renato e Celim. Até hoje eu não encontrei minha metade eterna, não. Está sumida. Hoje o Gilson vai achar para você. A sua metade eterna já virou espírito puro. Você vai demorar muito para encontrar com ela. Bom, na página 163, mas ele começa mesmo na 164. Quantas horas, gente? 19h20. Aí em cima. 30. Vamos fazer a prece, então? Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade de nós aqui estarmos estudando a Revista Espírita, que é uma coleção muito boa, né? Para dar para nós a noção histórica da doutrina espírita, da formatação, da codificação da doutrina espírita. Vamos agradecer aqueles do mundo espiritual que aqui vieram estudar conosco. Vamos agradecer aqueles que vêm aqui nos instruir por meio de suas inspirações. E vamos pedir as bênçãos de Deus para todos que estão lutando para sobreviver, doentes ou sãos, né? Sem os seus rendimentos, sem os seus poder levar para casa o pão de cada dia. Pedimos que as bênçãos de Jesus se estendam a todas as pessoas, né? Porque nós sabemos que a morte não é o fim, é apenas um recomeço. Então, em nome de Jesus, nós abrimos esse estudo com a oração que nosso Pai nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas e as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação. Livrai-nos de todo o mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Bom, minha gente, então, já que eu estou um pouquinho afastado, deixa eu começar, né? Aí depois a gente distribui os brindes. Bom, a metades eternas. A passagem que se segue foi extraída da carta de um dos nossos assinantes.
ou seja, assinantes da revista Espírita. Perdi, há alguns anos, uma esposa boa e virtuosa. Puxa, é difícil. E, embora me houvesse deixado 6 filhos, senti um completo isolamento quando ouvi falar de manifestações espíritas. Em breve, eu me encontrava num pequeno grupo de bons amigos que todas as noites se ocupavam desse assunto. Aprendi, então, por meio das comunicações obtidas, que a verdadeira vida não está na Terra, mas no mundo dos espíritos, e que a minha Clemência ali era feliz, e que, como outras, trabalhava pela felicidade dos que aqui havia conhecido. Ora, eis um ponto sobre o qual desejo ardentemente que me esclareçais. Uma noite eu dizia a minha Clemência. Clemência é o nome da esposa falecida. Minha cara amiga, porque, a despeito do nosso amor, acontece que nem sempre tivemos o mesmo ponto de vista nas diversas circunstâncias da nossa vida comum. E que, por tantas vezes, fomos obrigados a concessões recíprocas, a fim de vivermos em boa harmonia. Ela me respondeu: meu amigo, nós éramos bons e honestos, vivemos juntos e poderíamos dizer do melhor modo possível nessa terra de provas. Mas nós não éramos nossas metades eternas. As uniões são raras na terra. Embora possam ser encontradas, representam um grande favor de Deus. Aqueles que desfrutam essa felicidade experimentam as alegrias que desconhecem. Podes-me dizer-me se vês a tua metade eterna? Sim, respondeu ela. É um pobre diabo que vive na Ásia. Poderá vir unir-se a mim daqui a 175 anos, segundo a vossa maneira de contar. A vossa união será na terra ou em outro mundo? Na terra. Mas escuta, eu não posso te descrever bem a felicidade de seres assim reunidos. Pedirei a Heloísa e a Abelardo que venham informar. Então, Senhor, estes entes felizes vieram nos falar dessa indizível felicidade. Aqui eu vou fazer um parênteses para explicar que Heloísa e Abelardo são amantes da mitologia da cavalaria, né? Heloísa e Abelardo. Então, são conhecidos como os amantes perfeitos, né? Os amantes dedicados um ao outro, né? Você pode procurar na internet aí a respeito de Heloísa e Abelardo, ou então tiver uma paciência que amanhã ou depois a gente manda alguma coisinha no grupo para vocês se inteirarem da história de Heloísa e Abelardo. É uma história muito bonita, também é uma história que não termina bem, tá? Como toda história, né? Mas tudo bem. Então, Senhor, estes entes felizes vieram nos falar dessa indizível felicidade. A nossa vontade, disseram eles, 2 não fazem mais que 1. Viajamos nos espaços, gozamos de tudo, amamos com amor sem fim, e acima do qual só existe o amor de Deus e dos seres perfeitos. Vossas maiores alegrias não valem um só dos nossos olhares e dos nossos apertos de mão. Alegra-me o pensamento das metades eternas. Parece que Deus, criando a humanidade, a fez dupla, e separando as 2 metades da mesma alma, lhe disse: ide por esse mundo e procurai reencarnações. Se fizestes o bem, a viagem será curta e permitirei a vossa união. Do contrário, passar-se-ão séculos antes que possais gozar dessa felicidade. Tal é, ao que me parece, a causa primeira do movimento instintivo que arrasta a humanidade a buscar a felicidade. E essa felicidade de que a gente não compreende bem, nem tem tempo para compreender. Desejo ardentemente, Senhor, um esclarecimento,
sobre essa teoria das metades eternas e sentir-me-ia feliz se tivesse alguma explicação sobre o assunto dos vossos próximos números. Interrogados sobre a matéria, Abelardo e Heloísa nos deram as respostas seguintes. As almas foram criadas duplas? É a pergunta. Se tivessem sido criadas duplas, as simples seriam imperfeitas. É possível que duas almas possam reunir-se na eternidade formando um todo? Não. Você e Heloísa formam desde a origem duas almas perfeitamente distintas? Sim. Ainda agora são duas almas distintas? Sim, mas sempre unidas. Os homens acham-se todos nas mesmas condições, conforme sejam mais ou menos perfeitos, é a resposta. As almas são todas destinadas a um dia se unirem com uma outra alma. Cada espírito tem a tendência para procurar um outro espírito que lhe seja semelhante. É o que chamais de simpatia. Nessa união existe uma condição do sexo? É a pergunta. As almas não têm sexo, a resposta. Tanto para satisfazer o desejo do nosso assinante, quanto para a nossa própria instrução, dirigimos ao Espírito de São Luís as perguntas que seguem. Aí, então, eu vou pedir agora para outra pessoa continuar, né? E se alguém precisar de alguma explicação, ou quiser fazer alguma colocação, eu acho que não cabe aí, né? Eu acho que é bem sintético, as explicações são boas, né? E, principalmente, né, a diferença entre o Abelardo e Heloísa do assinante da Revista Espírita e o Abelardo e Heloísa da Sociedade Espírita. Você vê que o Abelardo e a Heloísa da Sociedade Espírita devem ser os espíritos verdadeiros. E o Abelardo e a Heloísa, lá do círculo lá deles, seriam os espíritos que estão tomando o nome desses dois personagens. É só a colocação aqui que eu acho relevante. Agora, se tiver mais alguém que quiser fazer uma colocação, estamos aqui para escutar, né? Maria, Manaí, não entra. Entrou. A Era deve ter ido perto, porque ela não está. Bom, então, vamos pedir para a Liliane continuar aqui as perguntas dirigidas ao Espírito de São Luís. Ela pode ir até a sexta. Número 1. As almas que se devem unir são predestinadas desde a origem, e essa união e cada um de nós tem em qualquer parte do universo a sua metade, a qual deverá um dia unir-se fatalmente? Não existe uma união particular e fatal de duas almas. Existe a união entre os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a posição que ocupam, isto é, segundo a perfeição adquirida. Quanto mais perfeitos, mais unidos. Da discórdia brotam todos os males humanos, da concórdia a felicidade completa. Número 2. Em que sentido devemos entender o vocábulo metade, de que servem, por vezes, alguns espíritos, para a designação dos espíritos simpáticos? A expressão é inexata. Se um espírito fosse metade de outro e dele separado, seria incompleto. Então, vamos tirar uma conclusão aí, que a gente não devia usar essa palavra, metade, para esse caso. Metade para objeto, qualquer outra coisa, uma planta, mas não do ser humano, de alma. Hein, Dilson? Um erro grave. O São Luís aqui foi excelente. Se a gente corta uma laranja no meio, né, o Valtinho, as duas metades, sim, com certeza vão durar menos que a laranja inteira, né? Quer dizer, se ela tem possibilidade de apodrecer, na metade sim, ela vai apodrecer muito mais rápido, né? Então, isso já demonstra para nós, né,
que na mais própria natureza, né, que a metade só não resolve, né? Nós precisamos do ser completo. Sim, sim. Ok, continue. Número 3. Uma vez unidos, dois espíritos perfeitamente simpáticos são para a eternidade ou podem separar-se e unir-se a outros espíritos? Todos os espíritos estão unidos entre si. Falo dos que chegaram à perfeição. Nas esferas inferiores, quando um espírito se eleva, não é mais simpático aqueles que deixou. Isso aí precisa ser entendido agora. Uhum. A gente pensa que é fácil e não é. Uhum. Bom, Por exemplo, na escola. Ele está querendo afirmar. Oi. Ele Pode falar, vai lá. afirmar no São Luís que o espírito, num grau de perfeição bem maior, né, que ele tem uma consciência coletiva, né? Por isso que ele está unido a outros espíritos, independentemente. Não é um só espírito. Não é que o espírito perfeito, o espírito puro, né, que ele é promíscuo de forma nenhuma. É porque ele ama a todos. Ele ama os que estão na Terra, ele ama os que estão nas dimensões celestes. Então, o amor universal não deve ser confundido com a nossa noção de sexualidade, de promiscuidade, de coisa, né? O amor, ele transcende ao corpo, transcende ao desejo, né? Transcende à posse, transcende a todos esses sentimentos inferiores, né? É isso que o São Luís quer dizer aqui, né? E arremata também, né, que o espírito, à medida que evolui, né, o que às vezes era bom para ele, o que produzia, vibrava alguma corda nele, né, dessa condição aí dele gostar de uma determinada coisa, às vezes ele não gosta mais, não sente prazer com aquilo, né? Então, o que eu estou falando não é o prazer carnal, fica bem entendido. Eu estou falando o prazer mental, o prazer do espírito, né? Aquela felicidade que ele tem de estar fazendo o correto, de estar trabalhando com certeza, né? Então, o que acontece? Ele não vai conseguir, a não ser numa união de prova, a se unir a um espírito mais inferior, né? Eles vão estar em degraus muito diferentes, né? A gente vê, por exemplo, o caso aí, não é um caso do espírito puro, mas um espírito mais evoluído, da mãe do André Luiz e do pai do André Luiz, né? Ela estava lá em cima e ele estava no grau. E ela, no entanto, ele encarnou, ela foi para encarnar atrás, né? Para ver se resolvia. Quer dizer, ela é um espírito numa condição muito melhor que ele, mas vai buscar uma encarnação para ver se resgata. Nós temos isso também com Alcione, né? E o Carlos, e também em outros livros aí, em outras histórias, né? Você quer fazer algum comentário antes de continuar, Lilian? Ou Walter? Eu quero explicar que, quando falou simpático aqui, e que um pode separar do outro. Quando? Quando é que um pode se separar do outro? São dois amigos. Dois, né? Pode ser casal masculino e feminino, ou dois homens, duas mulheres, não tem problema. O que acontece? Então, ele diz aqui que o espírito aproveita o tempo e evolui, e o outro fica parado naquele degrau. Então, os dois se distanciam. A amizade fica fraca. Né? Fica um tempo, fica fraco, e até um esquece do outro. Porque a evolução do outro é muito grande, e o outro fica para trás e não tem relacionamento mais. É interessante isso, né? O número 4 ou o número 5? Perdi. 4. 4, né? Dois espíritos simpáticos são complementos um do outro, ou esta simpatia é o resultado de uma perfeita identidade? A simpatia que atrai um espírito para o outro resulta da perfeita concordância de suas inclinações e de seus instintos. Se um devesse completar o outro, perderia sua individualidade. Então, ele fala aqui da simpatia, né? Que
pela simpatia, o espírito atrai um ao outro, assim, né? Mas nem sempre assim, as pessoas ainda envolvem, às vezes, espíritos que não são tão simpáticos, assim, né? Que não seriam as pessoas indevidas ou pessoas, não sei, né? Assim, ainda acontece, né? Mas tem pessoas simpáticas, o espírito que você se afiniza mais, ou né, que tem mais, você se identifica, né? Então, eu acho que tem dos dois jeitos também. Mas o que está querendo dizer aí é que nós não somos metade. Metade é quando a gente fica dependendo do outro, é só isso. A gente ser simpático com o outro, para até afastar, não virar inimigo, mas nunca ficar na dependência um do outro. Não existe isso, essa dependência. Número 5. A identidade necessária, a simpatia perfeita, não consistiria senão na similitude de pensamentos e de sentimentos, ou ainda na uniformidade de conhecimentos adquiridos, na igualdade do grau de elevação. Ou seja, ele quer dizer que qualquer espírito no mesmo grau ali, em graus semelhantes, né? Porque todos esses variam muito, né? Tem diversas gradações aí, além daquelas colocadas aí por Kardec, não vem ao caso a gente comentar, né? Então, os espíritos no mesmo patamar evolutivo, moral, eles têm uma simpatia, né? Um por outro. Vamos dizer assim, é mais como irmãos, né? Do que como consorciados e uniões, né? Que são o casamento, né? Na verdade, o que é o casamento? O casamento é uma união civil, né? É uma união civil para resguardar os direitos da família, das famílias. É isso que é o casamento, né? Não é nada mais, nada menos que isso. Então, por isso que tem pessoas que se dão bem, pessoas que não são tão felizes assim no casamento, e pessoas que vão levando, né? Como a maioria dos seres humanos, né? Vai se aperfeiçoando com o casamento, né? Vai se aperfeiçoando com essa união civil, ou união religiosa também, porque é a mesma coisa que a união civil, né? Porque a religião não vale nada para os espíritos, né? A religião do espírito é o progresso, a religião do espírito é Deus, né? Em todas as formas, não tem nada a ver se ela é católica ou protestante, ou muçulmana, ou budista, ou zoroastrista, né? Ou coisa que o vale. E a religião é uma coisa terrena para tentar explicar Deus, né? Essa é a verdade da religião. Continue, Liliane, para nós. Wilson. Número 6. Só um minutinho. Emmanuel escreveu, né, aqueles versos para Lívia. Alma gêmea de minha alma, flor de luz de minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Não vou recitar tudo, mas só para a gente ver que ele começa com alma gêmea de minha alma. Mas aquilo escreveu na Terra. Mas depois ele foi evoluindo, né? Ele mesmo explicou isso aí. Escreveu na Terra. Escreveu na Terra. Vai. Pronto, obrigado. Número 6. Os espíritos que hoje não são simpáticos poderão sê-lo mais tarde? Sim, todos o serão. Assim, o espírito que hoje se acha em tal esfera inferior alcançará pelo aperfeiçoamento a esfera onde reside um outro. Seu encontro dar-se-á mais prontamente se o espírito mais elevado, suportando mal as provas a que se submeteu, demorou-se no mesmo estado. Então, ele fala aqui, né, que os espíritos que não são tão simpáticos, eles vão
melhorar, né? Evoluir. Um dia todo espírito vai ser melhor, né? Vai evoluir, né? O que ele está... Vão ser irmãos. Né? Oi, pode falar. Vão ser verdadeiramente irmãos. Ah, sim. Tá certo. Pode continuar, Gilson? Pode fazer a 7. Tá. 2 espíritos simpáticos poderão deixar de o ser, por certo, se um deles for preguiçoso. Olha. Essa aí é magistral. É porque o espírito preguiçoso, ele não evolui na mesma velocidade daquele que se empenha, né? Então, ele não é que ele vai ficando para trás que o espírito não retroage, mas é que o outro ultrapassa ele, né? Essa é a verdade. Essa resposta aí, ela completa, né, da questão número 3, né? Entender esse preguiçoso aí é como o Dilson falou, é aquele que não evoluiu, estacionou. Então, quando o outro, aquele companheiro, né, que evolui, ele ficou para trás. É a questão número 3, né? Essa resposta, quando ele diz, nas esferas inferiores, desde que o espírito se eleva, já não simpatiza, como dantes, com os que lhe ficam abaixo. Então, esse preguiçoso é aquele que estacionou, que não preocupou em evoluir, né? E o que evoluiu, cumpriu missões muito importantes. Né? Não é só que estudou, não, que cumpriu missões difíceis, resgatou mais, né? E amou mais. Vamos pedir para... Pode continuar, né? Essas respostas resolvem perfeitamente a questão. A teoria das metades eternas é uma figura referente à união de 2 espíritos simpáticos. É uma expressão usada mesmo na linguagem comum, tratando-se dos esposos e que não se deve tomar ao pé da letra. Os espíritos que dela se serviram certamente não pertencem à mais alta ordem. A esfera de seus conhecimentos é necessariamente limitada, e eles exprimiram o pensamento em termos de que se teriam servido na vida corpórea. É, pois, necessário rejeitar esta ideia de que 2 espíritos, criados um para o outro, um dia deverão unir-se na eternidade, depois de terem estado separados durante um lapso de tempo mais ou menos longo. O que o Kardec quer dizer com isso, né, é que aquelas pessoas que ficam sentadas, esperando cair do céu a metade dela eterna, vão esperar eternamente, né, por elas que não vão trabalhar na sua evolução, né, para melhorar o seu espírito, melhorar a sua coisa, né, e para realmente conseguir ser simpática ao maior número possível de espíritos, né? Essa é a verdade. Eu gostaria de aproveitar aqui, gente, que me parece, da turma toda aqui, o único que está com a edição da FEB aqui sou eu. E nessa tradução da FEB tem uma observação exatamente referente ao que a Generosa falou aí do Emmanuel, né? Alma gêmea de minha alma, né? Com a Lívia, né? Então, nessa notinha aqui, na Revista Espírita da FEB, diz o seguinte, para nós observarmos a questão 324 do livro O Consolador. Que ali Emmanuel deu uma resposta, teve como tema esse negócio de alma gêmea, metade eterna, etc. E, no final, o próprio Emmanuel, nessa nota, faz uma retificação da resposta que ele deu. Então, isso aí foi até, eu me lembro que uma época, nós estudamos isso aí lá na Casa da Sopa, com a Edna, com o Walter e tal. Então, para a gente observar a questão 324 do livro Consolador. E olharmos a nota que há no final do livro, que é uma retificação do próprio Emmanuel, né, sobre esse negócio de alma gêmea.
porque ele deu uma resposta que não batia muito com a do São Luís. Depois faz uma retificação. O que ele está falando sobre esse almas gêmeas. Né? Não, a FEB pediu para eliminar e falou assim, não quero que fique. Deixou essa confusão no livro. Certo? Que aqui está esclarecido perfeitamente, igualzinho o Livro dos Espíritos. Aqui até melhor que o Livro dos Espíritos. Inclusive, nessa própria nota diz aqui, né, também, essas questões, essas 7 questões aí, elas estão no Livro dos Espíritos a partir da 2ª edição, porque na primeira edição não tinha. Né? A primeira edição era só 501 perguntas. Então, são as questões 298 a 303A. São as questões do Livro dos Espíritos. Queria só fazer um comentário, que eu já ouvi, assim, relatos, ou quero ver a opinião de vocês, de gente que fala que aqui na Terra não encontrou a sua alma gêmea, ou a pessoa que se você se identificava mais, e no plano espiritual a pessoa encontra, né, esse espírito que você se afiniza, que fala que lá tem o noivado, tem o casamento, tem... A pessoa continua, né, a vida lá, mas assim, eu acho que isso, não sei se é muito comum de acontecer, mas... Entenda, almas simpáticas, não almas gêmeas. Ah, sim, tá certo. A metade alma gêmea está errado. Alma simpática, sim. Isso sim, tranquilo. Alma fins. Pode ter até casamento, não tem problema. Pode continuar para nós? Só avisando aqui, eu coloquei a história de Abelardo e Heloísa para vocês aí no grupo do Livro dos Médiuns, tá? Tá. Ótimo. Vamos ler. Agora é Moza? A Regina vai ler para nós. Palestras familiares de além-túmulo. Palestras familiares de além-túmulo. Mozart. Um dos assinantes nos enviou as 2 entrevistas que se seguem com o espírito de Mozart. Ignoramos onde e quando a realizaram. Não conhecemos o intérprete nem o médium. Somos completamente estranhos a tudo isso. Entretanto, é notável a perfeita concordância que há entre as respostas obtidas e as que foram dadas por outros espíritos sobre vários pontos capitais da doutrina em circunstâncias completamente diferentes, quer quanto a nós, quer quanto às outras pessoas, e que transcrevemos em números anteriores e no Livro dos Espíritos. Sobre tal similitude, chamamos a atenção dos nossos leitores, que da mesma tirarão a conclusão que lhes parece mais adequada. Aqueles que ainda pudessem pensar que as respostas às nossas perguntas são um reflexo da nossa opinião pessoal, verão por aqui se nesta ocasião nos foi possível exercer qualquer influência. Felicitamos as pessoas que usaram estas palavras pela maneira que as perguntas foram feitas. Apesar de certas falhas que demonstram a inexperiência dos interlocutores, em geral são formuladas com clareza e precisão, e não fogem à linha de serenidade que constitui condição essencial para obter boas comunicações. Os espíritos elevados se dirigem às pessoas sérias, que de boa fé estejam desejando esclarecimentos.
Os espíritos levianos divertem-se com as criaturas frívolas. Então, são duas né, que foram feitas com Mozart e que o Kardec aqui desconhece quem é o médium e aonde que realizou essa entrevista. Mas as duas têm muita coerência uma com a outra. E fala também, que eu achei importante, que elas obedecem à ordem de clareza e precisão, e não fogem à linha de seriedade, que constitui a condição essencial para boas comunicações. Então, as boas comunicações, elas têm que ter clareza, precisão, né? É aquela sintonia de conhecimento, né? De sentimento, de clareza e precisão, para obter as boas comunicações. Os espíritos elevados se dirigem a pessoas sérias, e os espíritos inferiores, eles se divertem com os frívolos, com aqueles que são totalmente alheios, né, à verdade. Gostam de brincar, de fazer brincadeiras. Perturbar. Perturbar. Então, é isso. Aí a gente vai ver aqui a primeira, né, depois a segunda palestra. A primeira e a segunda. Quer que leia, Dilson? Continue. Pode ser. Pode continuar. Meu Outra microfone pessoa. está fechado. Hein? Pode ser. É que meu microfone estava fechado, Regina. Pode ler, sim. Pode. Então, vamos. Primeira palestra. Em nome de Deus, é o espírito de Mozart? Sim. Porque é Mozart e não outro espírito? Foi a mim que evocaste. Então, como é o médium? Que é um médium? O agente que une o meu ao teu espírito. Quais as modificações fisiológicas e anímicas que, malgrado seu, sofre o médium ao entrar em ação intermediária? Seu corpo nada sente, mas seu espírito, parcialmente desprendido da matéria, está em comunicação com o meu, unindo-me a vós. Isso aí tem a coerência total com a doutrina, né, espírita, que a mediunidade é isso, né? O espírito, o corpo não, ele está sem participar, né? Está inerte lá, né? Nada sente. Mas o espírito, ele está parcialmente desprendido da matéria e está em comunicação com o espírito do médium. Está em comunicação, unindo os dois, espírito ao médium, médium ao espírito. Né? Número 5. Que é que se passa nele, neste momento? Nada com o corpo. Apenas uma parte de seu espírito é atraída para mim. Faço sua mão agir pelo poder que o meu espírito exerce sobre ele. Isso aqui é importante para não entender que muitas pessoas, e a gente num tempo atrás, achava que o espírito entrava dentro do corpo do médium. E não é assim. Bom, minha gente, vamos aguardar. A Regina já reconectou aí. Mais, continua já. Pode continuar. Então, é interessante essa resposta, né? Que apenas parte de seu espírito é atraída para o médium. O espírito faz a mão agir pelo poder do pensamento do espírito.
né, exerce a influência do espírito que exerce sobre o médium. Número 6. Assim, o médium entra em comunicação com uma individualidade espiritual diferente da sua. Por certo, eu também, sem seres médium, estás em contato comigo. Então, quando a comunicação, né, numa entrevista, né, está em sintonia com o espírito, né, da pergunta e o espírito está dando a resposta. Número 7. Quais os elementos que concorrem para a produção deste fenômeno? A atração dos espíritos com o fim de instruir leis de eletricidade física. Então, pela física, né, pelos elementos, eles se atraem e eles têm por objetivo instruir as pessoas. Instruir aqueles que vão ler a mensagem, aqueles que vão publicar a mensagem, né? Instruir. Número 8. Quais as condições indispensáveis? Uma oportunidade concedida por Deus. Então, essa é a condição indispensável. É Deus, né, que dá essa condição, que permite essa condição ao médium e ao espírito, né, ao espírito que vem através do médium. Número 9. Qual o princípio determinante? Não pode dizê-lo. São coisas, né, como Kardec explica lá, que a gente tem algumas coisas que a gente não pode penetrar a fundo nessas coisas. Por quê? Nós ainda, calculo que ainda nós não temos essa compreensão, essa maturidade. Vai depender de um estágio mais evoluído, né, para poder entender quando diz que ele não pode dizer. Número 10. Poderias revelar-nos as suas leis? Não. Pelo menos agora. Mais tarde, tudo sabereis. Quer dizer, né, em tempo mais à frente, ele vai saber tudo. Não vai ter nada que vai ficar sem compreensão. Ô, Regina, Oi. é que mais tarde ia chegar o livro dos médiuns. Ah, sim. Então, pelas obras do Kardec, né? Isso mesmo. Pelas obras que o Kardec escreveu. Regina, Então, as explicações. Regina, Uhum. Regina, vamos passar para outro continuar a leitura agora, para você não forçar muito, não cansar muito. Obrigada. Vamos pedir para o Célio, então. Você está escutando aí, Célio? Você consegue continuar da 11 aí? No, sim. Até onde você conseguir? Então, a 11. Em que termos positivos poder-se-ia anunciar a fórmula sintética desse maravilhoso fenômeno? Quando é que pode, né, ser revelado, né? O Valtinho falou aí do livro dos médiuns. Há respostas. Leis desconhecidas que, por ora, não poderíeis compreender. 12. Poderia o médium pôr-se em relação com a alma de uma pessoa viva? E em que condições? Resposta: facilmente, se a pessoa estiver dormindo. Aqui no meu, eu não sei se o de vocês também, não fala que é a nota do tradutor, eu acho que é de Kardec. Sim, de Kardec. De Kardec, né? Se uma pessoa viva for evocada em estado de vigília, pode adormecer no momento da evocação, ou, pelo menos, sofrer um entorpecimento e uma suspensão das faculdades sensitivas. Frequentemente, porém, a evocação não surte qualquer efeito, sobretudo se não for feita com intenção séria e com benevolência, ou seja,
evocar por brincadeira o encarnado que está lá acordado, né? Ele não vai ficar entorpecido, né? Nem entrar em sonolência e nada. Ele não está nem aí para a evocação de que ele está fazendo, né? 13. O que entendes pela palavra alma? A resposta, a centelha divina. E por espírito? Espírito e alma são a mesma coisa. Aqui o Mozart não está dando aquela distinção que o Kardec faz, né? A alma é o espírito de quem está encarnado, né? O desencarnado é só espírito. Isso é por questão de método, para melhor compreensão nossa, né? Aqui ele fala, não, tudo é igual, a alma e o espírito é a mesma coisa. Na atualidade, nós usamos dois como sinônimo. 15. Como espírito imortal, tem a alma a consciência do ato da morte, a consciência de si mesma, ou do eu imediatamente após a morte? Olha a pergunta aí. Resposta. A alma nada sabe do passado, nem conhece o futuro, senão após a morte do corpo. Vê, então, sua vida passada e as últimas provas que sofrerá. Assim, não se deve lamentar o que sofre na terra, a tudo suportando com coragem. 16. Após a morte, acha-se a alma desprendida de todo elemento, ou seja, de todo liame terrestre? Resposta. De todo elemento, não. Tem ainda um fluido que lhe é próprio, que aure na atmosfera de seu planeta e que representa a aparência de sua última encarnação. Os laços terrenos nada mais são para ela. Ou seja, aqui está dizendo, morreu, virou espírito, ele está dizendo que não, tem o perispírito, né? Ainda tem uma matéria aí, mesmo sendo bem sutil, mas é matéria, né? É isso? É isso gente, mesmo. eu vou comentando aqui, se falar bobagem, vocês puxam a orelha. Para você ver, a gente pensa que é Kardec, mas não é. É um grupo estranho, né? Que Kardec gostou, mas não é Kardec que fez as perguntas. 17. Sabe ela de onde vem e para onde vai? Ou seja, o espírito, né? Resposta. A 15ª resposta resolve essa questão. A 15ª é aquela que ele está dizendo, né? Depois de morto, vê todo o seu passado, todo, inclusive, futuro. 18. Nada leva consigo daqui da terra? Resposta. Somente a lembrança de suas boas ações, o pesar de suas faltas e o desejo de ir para um mundo melhor. 19. Abarca num golpe de vista retrospectivo o conjunto de sua vida passada? Olha a pergunta de novo. Resposta. Sim, para servir à sua vida futura. Ou seja, a gente vê aí alguns estudos, né, que essa recordação é com o objetivo de auxiliar na programação da vida futura. Não é recordar só por recordar. Vai recordar daquilo que é útil, né? Nós temos isso aí na questão do Livro dos Espíritos, lá fala isso aí. A 20, eu vou ler a 20 só e depois eu paro. Entrever o fim da vida terrestre, o significado e o sentido desta vida, assim como a importância do destino que aqui se cumpre em relação à vida futura? Resposta. Sim. Compreende a necessidade de depuração para chegar ao infinito. Quer purificar-se para alcançar os mundos bem-aventurados. Sou feliz, porém ainda não me encontro nos mundos onde se desfruta da visão de Deus. Quer dizer que quem mora em Júpiter, lá, está habitando Júpiter, ainda não desfruta dessa visão de Deus, não, né? Bom, deixo espaço para vocês aí, gente. Tios. Vamos pedir para a Shebna se ela pode continuar, Shebna. Você pode? A 21 aí? Posso sim.
Posso sim. Se você conseguir, você pode ir até 28, mas se você tiver pesado, Tá. me avisa. Não, consigo sim. 21. Existe na vida futura uma hierarquia dos espíritos? Qual a sua lei? Resposta: sim. É o grau de depuração que a marca. A bondade e as virtudes são os títulos de glória. 22. Como potência progressiva, é a inteligência que nela determina a marcha ascendente? Resposta: sobretudo as virtudes, o amor ao próximo, especialmente. 23. Uma hierarquia dos espíritos faria supor uma outra de residência? Existe essa última? Sobre que forma? Dom de Deus, a inteligência é sempre recompensa das virtudes, caridade, amor ao próximo. Os espíritos habitam diferentes planetas, conforme o seu grau de perfeição. Aí desfrutam de maior ou menor felicidade. 24. O que se deve entender por espíritos superiores? Resposta: os espíritos purificados. 25. Nosso globo terrestre é o primeiro desses degraus, o ponto de partida, ou procedemos de uma região mais inferior ainda? Resposta: há 2 globos antes do vosso, que é um dos menos perfeitos. 26. Qual o mundo que habitas? Ali és feliz? Resposta: Júpiter. Nele desfruto de grande calma. Amo a todos os que me rodeiam e não temos ódio. 27. Se guardas lembrança da vida terrestre, deve recordar-se do casal A de Viena. Já os vistes após a tua morte? Em que mundo, em que condições? Resposta: não sei onde estão. Não posso dizer. Um é mais feliz do que o outro. Por que me fala deles? 28. Por uma única palavra indicativa, um fato capital da tua vida. Se não podes ter esquecido, seria possível forneceres uma prova certa dessa lembrança? Intimo-te a dizer essa palavra. Resposta: amor e reconhecimento. Então, aqui nós vamos por parte da vida, então, da questão 21ª. Existe uma hierarquia entre os espíritos? Aí ele falou que existe. E essa hierarquia é determinada pela bondade, conforme as virtudes vão se desenvolvendo, né? Vão tendo essa hierarquia que vai sair tendo mais dos mundos imperfeitos até alcançar os mundos mais evoluídos. E essa depuração é a marca das virtudes ou são títulos de glória. Aí a 22ª. Como potência progressiva, é a inteligência que nela determina a marcha ascendente? Aí ele falou que, sobretudo, as virtudes, o amor ao próximo, especialmente. Então, essa que determina realmente esse é o amor mesmo. A inteligência conta, mas o que mais importante é o amor, porque até lá nós estudamos em Júpiter, que é um mundo mais evoluído que o nosso, lá predomina o amor ao próximo, lá não tem as guerras, então ali tem uma harmonia, existe uma calmaria ali naquele ambiente. Então a gente percebe que prevalece essas virtudes de amor, de tolerância. E aqui no 24, aí no 23, uma hierarquia dos espíritos faria supor uma outra de residência? Existe essa última? Sobre que forma? Aí falou, dom de Deus. A inteligência é sempre a recompensa das virtudes, a caridade e o amor ao próximo. Os espíritos habitam em diferentes planetas, conforme o seu grau de perfeição.
aí desfrutam de maior ou menor felicidade, como foi explicado anteriormente. Tem essa questão da inteligência e os graus, por exemplo, nos outros planetas, nos outros mundos, por exemplo, Júpiter, são essas características, assim, eles são todos, a maioria são espíritos superiores, mas cada um está num nível assim, de questão da hierarquia, assim, tem uma característica, assim, tem uma evolução espiritual, moral, ali, né, que tá mais, que difere deles. Então, o que se deve entender por espíritos superiores? São os espíritos purificados. E ele pergunta, no nosso globo terrestre, nós somos o ponto de partida dessa hierarquia, né, dessa região mais inferior? Aí ele responde que não, que ainda há 2 globos antes do vosso, que é dos menos perfeitos. Qual mundo que habitas? Ali és feliz? Ele falou que ele habita em Júpiter. E nele, ele desfruta de grande calma. Ama a todos que me rodeiam, não temos ódio. Então, ali o amor já prevalece. E a 27, se guardas lembrança da vida terrestre, deve recordar-se do casal advieno. Já ouvistes após a tua morte? Ele falou em que mundo, em que condições? Ele perguntou. Não sei aonde estão. Não posso dizer. Um é mais feliz que o outro. Por que me fala deles? Aí, por uma única palavra, indicativa de fato capital da tua vida. O que não pode ser esquecido. Seria possível forneceres uma prova certa dessa lembrança? Intime a dizer essa palavra, amor e reconhecimento. Então, acredito que aqui, como foi dito nas outras questões, teve não que um evoluiu mais do que um evoluiu mais do que o outro, mas no sentido a progressão existe entre os espíritos. Vamos dizer assim, desenvolveu habilidades, virtudes um pouco melhores, né, e conseguiu superar e seguir adiante, né? O outro ficou, como dizer, a gente fica estacionado, mas não teve tanto progresso. E aí aqui tudo é a questão do amor e do reconhecimento. Acho que eu entendi. Bom, só fazendo uma observação que não tem relação com o teor das perguntas. O Kardec está nos colocando essas 2 palestras aqui para dar um exemplo da universalidade dos ensinamentos dos espíritos. Quando ele diz que não conhece o grupo, não conhece a pessoa que fez as perguntas, ou seja, o interpelante, e não conhece o médium, o que ele está dizendo? Que as comunicações dos mesmos espíritos, obtidas por diferentes pessoas, diferentes médiuns em diferentes círculos, se são dos mesmos espíritos, elas são semelhantes. Presta atenção, a palavra semelhantes, não é iguais. Por quê? Porque tem diferenças de médium, tem diferenças das perguntas, tem diferença da sintonia, quer dizer, existem algumas diferenças da interpretação, da maneira como o médium coloca essas coisas, né? Então, o que ele diz que o importante é a similaridade das ideias, não a forma como elas estão colocadas, que elas estão grafadas, vamos dizer assim, a questão da forma ortográfica, da forma das palavras, né? Porque o espírito, ele pensa em pensamento. É difícil para a gente falar isso, mas o pensamento, ele transcende a palavra. Que a oralidade, ela é uma coisa que vem depois do pensamento. Primeiro existe o pensamento, depois existe a expressão do pensamento, que é a oralidade. Por sua vez, a escrita fonética, é a expressão da oralidade, né? A Regina, que é professora aí, me corrija se eu estiver errado, né?
Mas, então, isso aí é um exemplo, essa palestra e mais outras, que o Kardec nos dá sobre a universalidade do ensinamento dos espíritos. Tá? Mais alguém quer fazer uma colocação? Ô, Dilson, eu sou pior do que o Hilário, viu? Eu não ia deixar essa pergunta, essa resposta aqui, que há 2 planetas inferior à Terra, sem perguntar quais são. Acho que eu sou a reencarnação do Hilário. Eu vou chutar aqui, mundos primários e mundos primitivos. Mundo primário não tem nem ninguém vivendo. Pois é, Walter, pois é, tudo bem, eu até pensei nisso, mas é porque a pergunta, do jeito que ele responde, ele está dizendo que são planetas que já são conhecidos do nosso sistema solar. Então, por isso que eu nem pensei em mundo primitivo, porque dos que nós conhecemos. Por isso que eu tenho 2 planetas aí que estão abaixo de nós. Tem 2 planetas. O nome dos planetas. Isso, o nome dos planetas. Isso. Pelo contrário, eu acho que ele quis dizer 2 classes de planetas, e não 2 planetas espacialmente verificáveis, né? Porque era a minha opinião somente, que ele quis dizer não 2 mundos, 2 classes de planetas, né? Porque, é lógico, o espírito demora muito tempo para evoluir. Mas se ele falasse assim, que seria 10 bilhões de planetas, 10 milhões de planetas ou 100 mil planetas, ia complicar mais a cabeça do outro, né? Então, eu acho que o espírito deu a resposta que poderia ser mais assimilada, né? Para ele é melhor que ele falar Mercúrio, Vênus, né? Esse tipo de coisa, porque pode ser verificado uma outra coisa, né? Eu acho que ele quis dizer classes de planetas nisso, né? Agora classes, seriam 2 classes inferior à Terra, é isso? Isso mesmo, isso aí. É por isso que eu falei mundos primários e mundo primitivo. Porque o nosso mundo ainda é primitivo também. Estamos engateando ainda. Mas provas de expiação. Terceiro, né? De acordo com ele, tem esses 2, depois vem nós. Terceiro, menos evoluído. É isso mesmo. Muito obrigado. Só que ninguém explicou, né? Ele não explicou aqui depois. O Hilário compreendeu. Está ótimo. Eu nem percebi isso. Eu li aqui, achei estranho, e você segurou. Então, semana que vem... Semana que vem nós vamos para a 2ª palestra, então, e agora nós vamos pedir, então, a nossa amiga, querida amiga Edna, né, que faça a prece para nós, reze para que nesse dia de 1º de abril, que Jesus estudou, se não seja mentira, né? Só perguntar rapidinho, em relação aqui nessa questão do casal, questão 27. Que casal que é esse que está se referindo, de Viena? É o casal... Eu não quis falar? Não quis falar, não? Não quis falar. Tá. Entendi. Mas, não, então eu entendi certo. Então. Com certeza deve ser um casal que foi muito importante na vida de Mozart aí em Viena, né? Foi do relacionamento dele. Entendi. Sério? Então Sério? Nós temos que lembrar que Mozart foi casado. Ele tinha esposa. Sim. Morreu novo. Mais de uma. Com as 3. Então vamos, né, gente? Continuar com o nosso pensamento elevado, pedindo, Senhor, o amparo para todo o planeta. Agora sabemos, Senhor, que não podemos pedir só para nós, só para nossos familiares. Nós temos necessidade de pedir para todos os nossos irmãos planetários. Todos possam receber as suas bênçãos e, se possível, Senhor, a cura
para aqueles que têm necessidade de ficar na terra, que têm merecimento, que todos possam também sentir as melhoras necessárias. E além dos doentes, Senhor, dessa humanidade que sofre por essa pandemia, nós pedimos por aqueles que estão na ignorância, que estão nos vícios, que estão na maldade, que também recebam a sua luz para desenvolverem em si a inteligência, desenvolverem o amor, desenvolverem o conhecimento e a prática do Evangelho. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade do momento que estamos vivendo, momento que está nos ensinando e muito, pela oportunidade de estarmos estudando, de termos a doutrina espírita a nos iluminar, e por tudo, Senhor, que temos recebido nessa encarnação. Agradecemos aos benfeitores da espiritualidade que nos acompanham, nos assistem sempre, os irmãos desencarnados também, que sempre estão ao nosso lado. E encerramos com a prece que nos ensinaste. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, como nós perdoamos aos nossos ofensores. Não nos deixes cair em tentação e livrai-nos de todo mal. Assim seja.